governos de Cabral e Luiz Fernando Pezão. O empresário que paga a propina, ele se sente seguro. Tanto para não prestar o melhor serviço, ele pode prestar qualquer tipo de serviço, porque ele tem a garantia de ser sempre contratado. A população sofre duas vezes. Ela sofre porque paga mais do que precisa, e aquele dinheiro deixa de ser investido em outras coisas, e ela sofre porque não tem um serviço adequado. Todo cidadão carioca, em algum momento, usou os serviços ou reclamou dos serviços de Arthur Soares. Porque o rei estava em toda parte. As empresas dele cuidavam da segurança e da limpeza em hospitais e escolas, da realização de exames, da emissão de documentos. O patrimônio de Arthur Soares se multiplicou por 10 logo no primeiro ano do governo de Sérgio Cabral. E por 15, ano após ano, até o fim do segundo mandato. Com tanto dinheiro, o rei Arthur estava disposto a retribuir os favores. Em 2009, 4 cidades lutavam pelo direito de sediar as Olimpíadas de 2016. Chicago, A escolha da sede Tóquio, é feita por votação dos membros do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Ninguém sabia na época, mas para garantir a vitória carioca, o então governador Sérgio Cabral estava disposto a comprar os votos de alguns desses membros. E para pagar essa conta, pensou logo num grande amigo. Chamei o Arthur Soares na minha casa, onde nós conversávamos. Chamei ele na minha casa e expus para ele a necessidade do dinheiro para obter esses votos. Arthur pagou 2 milhões de dólares ao filho de um dos membros do COI, o senegalês Papa Diack, que prometeu garantir mais 5 ou 6 votos. Nenhum problema. Isso entra aqui na nossa configuração de compromissos. Nenhum problema. Foi debitado da conta do crédito que eu tinha com ele. O que o ex-governador chama de crédito era propina, parte dos acertos do esquema de corrupção. Nesse momento de alegria, onde está o empresário que financiou uma parte da festa? Nem adianta procurar. Ele não estava aqui. Nem aqui. Mesmo sendo próximo do governador e uma das figuras mais poderosas do Rio de Janeiro, o rei Arthur fazia questão de não ser visto em público. Como sempre. Pouquíssimas fotos dele circulavam na imprensa. Arthur Soares não precisou da luz do sol para construir um império. A fortuna que ele fez foi costurada contrato por contrato, secretamente, em escritórios fechados e salas de reunião. Mas aqui nos Estados Unidos tudo mudou. Em Miami, o rei dos gabinetes descobriu a natureza. Estas são as primeiras imagens em movimento de um homem que sempre fugiu das câmeras. Nas regiões mais sofisticadas de Miami Beach, o fugitivo da justiça fala ao telefone em alto e bom português, ao lado da nossa equipe. É uma situação parecida com a de outro procurado pela Lava Jato que foi para Portugal. Em março deste ano, o Fantástico localizou o dono de empresas de ônibus, José Carlos Lavouras. Senhor José Carlos, o senhor está em Portugal para escapar da justiça brasileira? Agora encontramos o rei Arthur. Como todo brasileiro em Miami, ele não consegue resistir a umas comprinhas. Na hora do almoço, restaurante japonês, dos melhores. Uma refeição aqui custa em média o equivalente a R$300 por pessoa. De volta à rua, Arthur Soares passa pelo carro da polícia como se nada estivesse acontecendo. Bem, por via das dúvidas, não custa nada olhar para o outro lado. Quando se cansa de andar a pé, o transporte escolhido é digno de um rei. Basta uma ligeira acelerada para que a Maserati passe por nós zunindo, impondo toda a autoridade do seu motor 3.0 V6. Os registros do estado da Flórida confirmam que o carro pertence a Arthur Soares. No Brasil, o mesmo carro custa R$530 mil. Nós também encontramos o rei Arthur saindo do supermercado. Ele guarda as sacolas no porta-malas do carro, que é equipado com porta automática. Se bem que,
Tecnologia demais às vezes atrapalha. Um pequeno acidente de um grande carro. Mas espaço na garagem nunca foi problema. Quando saiu do Brasil há 2 anos e meio, Arthur Soares veio morar neste condomínio, na ilha de Key Biscayne, uma das áreas mais caras de Miami. Os anúncios mostram uma casa de 5 quartos, reluzente, com chão de mármore, salas imensas, armários ultra espaçosos, varandas com jardim e uma piscina aquecida. Só que mesmo o mais sossegado dos fugitivos precisa fugir de vez em quando. E o rei Arthur se mudou. Nos últimos meses, nem mesmo as autoridades tinham ideia do paradeiro dele. Era a ilha ao lado, Miami Beach. O Fantástico finalmente encontrou o novo esconderijo do homem acusado de comprar votos para as Olimpíadas do Rio. Arthur Soares deixou a mansão de luxo no condomínio fechado onde morava e veio para essa outra casa. Muito confortável, mas aparentemente mais simples e com acesso direto para a rua. Aqui ele está mais integrado à vida de Miami. O rei Arthur conhece bem a cidade. Nós encontramos imóveis ligados a ele em 8 endereços diferentes. 4 deles foram sedes de pelo menos 14 empresas. Outros 2 endereços são ligados a ele. Uma casa na estação de esqui de Aspen, no estado do Colorado, e um apartamento na Europa, em Paris. Mas, de repente, Arthur Soares sumiu do mapa. Na mesma época das denúncias sobre compra de votos para as Olimpíadas do Rio. Quando se tornou o foco de um escândalo de proporções mundiais, o rei Arthur tentou sair de cena. A primeira medida foi transferir as empresas que ele tinha para o nome dos filhos. Só que mesmo oculto nos negócios, o Fantástico comprovou que ele continua vindo trabalhar todos os dias. Arthur Soares dá expediente aqui, onde funcionam 5 dessas empresas, numa sala no 4º andar desse prédio. Ele faz o que lá? Soares saiu do Brasil em abril de 2017 e um mandado de prisão foi expedido alguns meses depois. Mas não adiantou. Segundo os investigadores, ele já tinha transferido boa parte dos seus bens para os Estados Unidos. O Ministério Público brasileiro chegou a pedir a prisão e a extradição do rei Arthur ao governo americano. Nós fizemos esses pedidos e nós não tivemos nenhuma resposta formal, concreta, sobre o cumprimento desses pedidos. Mas ele vai ser preso lá nos Estados Unidos, prisão perpétua. Presumir qual é a causa do não cumprimento. Ou seja, apesar de estar na lista de procurados da Interpol, Arthur Soares continua com um estilo de vida vai pegar prisão de quem perpétua, não tem medo de ser incomodado. Essa investigação foi começada pelos norte-americanos. Um susto quando finalmente precisa dar explicações. Senhor Arthur Soares, por que o senhor não se apresenta à justiça brasileira? Está fugindo da Lava Jato? O senhor pagou pela compra de votos para a Olimpíada do Rio de Janeiro?